Fala, rapaziada, mais um episódio para o canal. A gente ficou aí uma semana sem fazer o episódio, tivemos problemas técnicos aí. O Rafa vai poder falar melhor sobre os problemas técnicos dele. Hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre o jogo do Brasil, que acabou agora há pouco, vitória, uma goleada aí da seleção brasileira, que ao meu ver não convenceu, tá? Ganhou aí com a margem larga de diferença de gols, mas o primeiro tempo, sobretudo, foi muito ruim. Assim, um jogo dose cavalar. Para tu assistir, realmente tem que gostar muito de futebol. O que tu achou, Rafa, da partida? Foi um misto, na verdade, de sensação, né? O primeiro tempo horroroso, né? Lembrou muito os outros jogos que tava vindo, né? Apesar da mudança de nomes, basicamente a forma tática, né, a mesma, mas alguma conversa aconteceu ali que o jogo mudou da água pro vinho. Eu acho que o resultado não condiz com o que foi o jogo, né? Mas importante, né? Pra dar confiança aí pro time. Não tô te ouvindo. Tá conseguindo ouvir? Agora eu tô. Ah, perfeito. Eu tava dizendo que o 4-0, acho que ele traduz muito mais a falta de qualidade da equipe peruana do que propriamente a qualidade do futebol apresentado pelo Brasil. Acho que qualquer equipe ali com o talento individual que o Brasil tinha em campo hoje, fatalmente ganharia por uma margem considerável de gols. A equipe peruana é muito fraca, muito frágil defensivamente, ofensivamente oferece muito pouco risco. Isso fica aí traduzido, né, na classificação peruana, na dificuldade que eles têm de vencer partidas, de fazer gols. Então, acho que o resultado diz muito mais sobre o Peru do que provavelmente sobre o Brasil. Acho que para a gente sonhar com uma Copa do Mundo, sonhar em conseguir performar melhor, a gente precisa melhorar bastante, sobretudo coletivamente, porque individualmente a gente tem peças para poder transformar, né, o nosso coletivo em algo mais apresentável. É, precisa de tempo também, né? É um começo de ciclo, assim, entre aspas, já, né? Já está em andamento, mas é técnico novo, são jogadores novos, entre aspas, também, né? Que a maioria participou da última Copa. E precisa de confiança, né? Sobretudo confiança. Vai melhor, acredito que vai melhorar, né? Acredito que achamos por exemplo, um camisa 9 que era uma dificuldade que estava tendo, né? O Igor encaixou muito bem, o Luiz Henrique entra bem no segundo tempo, né? Você até canta essa bola nas partidas do Botafogo. E. Assim, eu particularmente, desculpa até cortá-lo, Rafa, Uhum. eu discordo dessa parte do achamos do camisa 9, porque eu acho sim que o Igor tem potencial e tem qualidade para figurar ali entre os convocados, né, para a seleção brasileira, mas assim, cravar que ele é o nosso 9 eu acho que está um pouco cedo. Não, para Ele é um esse jogador que dá momento eu acho que muita. é ele. Eu acho que não. Não, nesse momento com certeza, mas eu Mas, acho que o momento para ele também diz muito sobre a ausência de outros atacantes que poderiam estar, né? Que acabam não estando ali por lesão. Esse foi inclusive o motivo pelo qual ele foi chamado. sim, Então precisa também entender qual vai ser o desempenho dele a médio e longo prazo, né? Inclusive nessa disputa com os concorrentes dele ali na posição. é O que eu Pedro é um acho. deles, por exemplo. O Pedro talvez destoie um pouco nessa disputa, mas com o resto eu acho que ele não deve muita coisa. Se é que deve, tecnicamente, né? Eu não vejo muito essa discrepância entre ele e o Richarlison, por exemplo, que era o 9 até então. Entre ele e, sei lá, o João Pedro, que vem sendo convocado. Não sei se é muito diferente um do outro, não. E falta. Assim, eu particularmente acho o Igor até mais jogador do que o Richarlison, tá? Então, mas assim, eu acho que é muito pouco ainda para a gente ter uma confiança legal. Assim, eu acho que ele realmente, você usou a frase perfeita que é o encaixou bem. Eu acho que ele de fato encaixou bem, mas ele encaixou bem contra um Chile e contra um Peru, entendeu? Então, assim, precisa também verificar como o Igor vai sair em jogos mais pesados, né? Jogos mais duros, porque o Peru e o Chile assim, não oferecem muita resistência também defensivamente, são adversários muito fracos, muito frágeis. É, mas mesmo com esses adversários frágeis, a gente vinha tendo dificuldade, né? Tendo visto que sofremos no jogo contra o Chile, contra o Peru, acho que foi a primeira, segunda rodada, foi
um gol de cabeça do Marquinhos no último minuto, né? Então, assim, é pouco, mas é alguma coisa, né? Dá alguma margem de esperança. Entrou um jogador que eu queria ter visto mais tempo. Matheus E aí, Pereira. assim, antes da gente entrar no jogo. Exatamente. Antes da gente entrar na partida como um todo, individualmente falando, eu queria muito ter visto o Matheus Pereira mais tempo, porque a gente não tem um jogador, não vou nem dizer desse nível, porque eu acho que ele está ali no nível dos demais, mas com as características que o Matheus oferta, né, para a partida, com a cadência, com a verticalidade, com um drible seguido de uma finalização. Eu acho que a gente tem poucos jogadores que fazem isso. A gente tem, por exemplo, o Andrés Pereira, que às vezes faz a função, mas ele é mais um jogador de lançamento, de passe. Ele não é um jogador camisa 10, né, que a gente gosta. A gente tem o Gerson, por exemplo, que às vezes faz a função, mas o Gerson é um cara que prende muita bola, ele tem muito jogo. Então, assim, ele não tem a dinâmica de um camisa 10 como o Matheus tem. Então, eu queria muito ter visto o Matheus. Inclusive, assim, na minha opinião, ele teria até começado o jogo. Eu acho que o Brasil ele precisa tirar um pouco essa mania de jogar sempre da mesma forma. Eu acho que isso, inclusive, é uma questão não só do Brasil. Eu acho que os times brasileiros em si fazem isso. Eles mudam muito pouco taticamente de acordo com o adversário. O Peru é um adversário fraquíssimo. Você está jogando em casa contra o Peru. Então, você acaba perdendo muito tempo do início do jogo com uma postura muito cautelosa de zagueiros, volantes, entendeu? Acho que soltar já o time desde o começo, acho que vai fazer com que o time performe melhor. Então, assim, em determinado momento, de repente, tirar um zagueiro, recuar um volante, coisa que o Diniz fazia, né, no Fluminense, por exemplo, para você ter uma saída de bola melhor. Eu acho que esse tipo de ousadia precisa partir do técnico para a gente conseguir desenvolver também um futebol mais apresentável contra equipes como o Peru, que só se defendem, batem muito, fazem muita cera, travam o jogo, picotam o tempo inteiro. Então, acho que falta esse camisa 10 para dar essa dinâmica. E o Brasil tá jogando basicamente com 4 atacantes, né? O Rafinha e o Rodrigo dividem essa função de meia, mas eles são meia de ofício, propriamente dito, né? E precisava mesmo do. Matheus Pereira é uma ótima opção, né? O Paquetá, eu não sei nem se ele deve ser convocado devido aos problemas pessoais que ele vem tendo. Eu não sei se. Bom, não sou o cara, não posso falar por ele, mas. A mudança de foco, né? Ele tem outras preocupações que não o profissional dele ali. E torcer pro menino, né? Voltar na próxima data FIFA. Porque ele faz falta também. Em relação ao Paquetá, eu acho que soma a questão do problema particular dele com as próprias atuações dele com a camisa do Brasil, que não são assim, satisfatórias, né? O Paquetá, na seleção brasileira, ele não consegue performar da maneira que a gente gostaria. Não sei se é uma questão de função, talvez ele não faça a mesma função que ele faz no West Ham. Então, assim, eu não sei o que está faltando ali para ele, mas de fato, na prática, ele não consegue jogar da mesma maneira. Eu, particularmente, gostei bastante do Gerson. Acho que ele poderia ter uma sequência aí. Eu não sou muito fã do futebol do Gerson, justamente por conta dessa retenção excessiva de bola. Ele, às vezes, cadencia o jogo sem necessidade. Mas, assim, ele é um jogador diferente. Então, eu acho que na seleção brasileira, da forma como a gente joga, é interessante ter o Gerson ali mais recuado, que é um cara que não combate tanto, também não tem aquele grau de ofensividade a ponto de não ter essa recomposição. Então, acho que ele é um jogador importante para a gente melhorar esse desempenho aí que está realmente bem abaixo. O Bruno também foi muito bem, né? Acho que a dupla ali foi bem, na verdade, na frente da zaga. Ele no lugar do André e o Bruno no lugar do Paquetá. Aliás, o Bruno no lugar do André, né? Ele começando a jogada, ele. Eu acho ele bom jogador, né? Ele é um bom passador, tem qualidade para saída de jogo. Defende bem, né? Na medida do possível ali. Eu acho que o Brasil devia ter se soltado um pouco mais no começo também. E prendeu muito o Wanderson no princípio da partida. Ele tava literalmente copiando o que o Danilo faz. Sendo um terceiro zagueiro ali pela direita. E para essa saída de três, eu acho que poderia ter usado o goleiro e não o lateral. Porque você conseguia dar mais profundidade, né? Nos ataques. Inclusive, aproveitando a qualidade que a gente tem com o Ederson com os pés. Acho que a Exato. gente usa muito pouco isso. O Ederson, sempre que toca na bola, tem 4 jogadores do Brasil ali recuados, não tem essa necessidade. Inclusive, não sei se você se recorda, mas o segundo gol do Brasil contra o Chile saiu justamente de uma fatiada do Ederson. O time abriu, o time avançou,
O Chile tentou fazer uma pressão alta ali, mas assim, aquela pressão meio mole, não apertou tanto, deixou aquele espaço ali que o Ederson conseguiu fatiar por cima do atacante e pegou o lateral do Brasil, salvo engano, foi o Abner, uma condição de campo boa para poder ele progredir, acabou saindo o gol. Então, assim, usar bastante o goleiro é interessante desde que você espace o teu time. Se você usa muito o teu goleiro e o teu time ele está ou recuado, ou então muito compactado defensivamente falando, o teu goleiro ele perde ali o sentido, né? Ele vai basicamente ou tocar a bola curta ou vai dar um bico para frente e tu vai acabar perdendo essa bola porque tu não tem numericamente jogadores suficientes para poder recuperar essa bola. Sim. O Savinho também, né, coitado, é muito sacrificado, né? O pessoal toca a bola nele e quer que ele resolva. Tipo, dribla aí, pelo amor de Deus. Mas acho que, num geral, apesar de não ter convencido, mas venceu bem, né? Não sofreu, pelo menos dessa vez. Não Não sofreu. so- De fato, não sofreu. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Perfeito. Então, de fato, não sofreu. Mas aí foi o que eu disse inicialmente, né? Mais pela fragilidade do Peru do que propriamente pela qualidade do Brasil. Eu acho que, em termos positivos aí, eu acho que individualmente o Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Andréas, o Rafinha, o próprio Abner, que eu acho que fez 2 jogos seguros. Acho que são jogadores que saem fortalecidos aí desses 2 jogos. E alguns outros jogadores, como por exemplo o Hendrick, que eu achei mal nos 2 jogos. O Savinho, de fato, ele tenta muita jogada, então ele fica muito sobrecarregado. Basicamente, todas as jogadas passam no pé dele. Então tem essa sobrecarga. Então, assim, eu acho que alguns jogadores saem fortalecidos e outros eu acho que o Dorival vai precisar encontrar uma solução aí para eles. e o que você achou dos pênaltis? Então, eu sinceramente, eu parto do princípio de que para ser pênalti tem que ser muito pênalti. Então, eu não daria nenhum dos dois, tá? Então, assim, eu acho que o pênalti é uma situação que decide o jogo. Eu, sinceramente, no primeiro pênalti, se eu fosse o VAR, eu não teria chamado o juiz. Talvez ele tenha chamado pela argumentação do juiz que bateu no peito, e claramente não bateu no peito, talvez por isso. Então, é como se o juiz estivesse dizendo que viu uma coisa, sendo que essa coisa não existiu. E no segundo, eu manteria a decisão do juiz, seja ela qual fosse. O juiz marcou pênalti, eu manteria. E se o juiz não tivesse marcado, eu deixaria seguir. Rapaziada, tive um problema técnico aqui, na verdade, um problema de esquecimento, que eu esqueci o carregador do meu notebook na minha casa, né? No caso, na casa que eu tô com a minha esposa, e aí, enfim, tivemos que improvisar aqui para poder dar prosseguimento. Peço desculpas por isso, minha cara vai ficar aí na vertical, né? Ao invés de na horizontal, vai ficar é, visualmente falando não muito agradável, mas enfim, importante é entregar o conteúdo aí. Onde eu estava, Rafa, por favor? Cara, eu me perdi. A gente tava falando sobre os pênaltis, na verdade. E aí você tava Sobre argumentando os que pênaltis. pra você tem que ser um pênalti pra caralho, né? Pra marcar. E acho que você tava concluindo, né? Que você falou que se no segundo pênalti, no caso, você manteria, seja a decisão qual fosse. Exatamente. Eu acho que a lógica aplicada, né, na minha visão, para o segundo pênalti, eu aplicaria exatamente no lance do primeiro pênalti. O lance do primeiro pênalti, por exemplo, em campo, eu não achei absolutamente nada, e no replay eu também não achei absolutamente nada. No lance do segundo pênalti, ao vivo ali eu tive a sensação de pênalti, porque o jogador do Peru chega atrasado. Mas aí no replay, ele de fato encosta no jogador do Brasil, mas a forma como o jogador do Brasil cai ali é totalmente desproporcional com o toque do jogador do Peru. Eu acho isso muito nocivo para o futebol como um todo, porque isso faz com que os jogadores o tempo inteiro tentem cavar pênalti. E o jogo não flui, pô. Porque o jogador, mesmo com o VAR, está o tempo inteiro tentando cavar falta, tentando cavar pênalti, tentando simular expulsão, e o jogo não anda. E para o Brasil ter um time melhor, o fato do jogo não andar, na minha opinião, é pior. Inclusive, eu acho que o Brasil precisa melhorar isso. O Rodrigo, por exemplo, com a seleção brasileira, está mais tempo no chão do que em pé. E ele é um jogador muito bom, mas no Brasil ele não consegue jogar. Mais uma partida horrível do Rodrigo. Isso é um problema cultural, eu acho que do sul-americano de um modo geral, né? Essa coisa de cavar pênalti, de tentar ludibriar o juiz de alguma maneira. E assim, o problema da não marcação ou marcação, eu não vejo nenhum absurdo, tanto para uma decisão quanto para outra. Mas assim, no primeiro pênalti não tem como você brigar com a imagem.
O juiz viu uma coisa que não aconteceu. Então, acho que por protocolo ele é obrigado a ir ver, né? O VAR tem que chamar ele. Porque ele tá indicando, ó, bateu no peito e claramente não bateu. Na imagem não bateu. Ele fala, ó, vai lá ver porque você não. Você tá vendo coisa que não existiu. E na imagem, sabe, a gente pode argumentar o tal do movimento natural, mas bateu na mão, né? Não tem muito o que discutir quanto Então, a mas isso. vamos a esse protocolo. Esse protocolo ele é com base no gestual do árbitro ou ele é com base naquilo que o árbitro passa para o VAR na comunicação? Por que eu estou te falando isso? Ficou claro para a gente que o juiz estava dizendo que a bola bateu no peito e depois na mão, como se o Sim, jogador tivesse dominado. Ou seja, gestualmente falando, ele deixou claro o que ele viu. E aí o sim. VAR, olhando as imagens, consegue entender qual foi a dinâmica de interpretação do árbitro. Mas nem sempre isso acontece. O árbitro, por vezes, abaixa a mão e só fala para o jogador: ó, não bateu na mão, bateu no peito depois na mão, e é isso. E aí, Mas como é que fica? por Eu não sei se o VAR chamou protocolo. pela pressão do gestual Não, errado. não, mas por protocolo, o lance de pênalti, de possível pênalti, ele sempre é revisado, correto? E aí o VAR vai perguntar para o juiz qual que é a visão sobre aquele lance. No caso, ele deve ter, além do gestual, ele deve ter falado no microfone com o árbitro da cabine. E aí o árbitro vai avaliar. Ele fala, pô, aconteceu uma coisa e o juiz está falando que viu outra. Então fala, ó, você precisa ir lá rever. Ou seja, na tua opinião, o gestual ele é só um agravante para aquilo que o próprio árbitro já está comunicando ali para o VAR. Exato, Basicamente isso. exato. O gestual eu acho que é mais pro jogador do que pro VAR. Porque pra mim ficou claro que ele falou a bola bateu no peito para depois bater na mão. Não no sentido dele dominar a bola, mas que o da mão foi uma consequência. Então você, enquanto VAR, chamaria. Sim, chamaria. E você em campo marcaria o pênalti. Não, aí eu não sei, porque aí depende da visão. Acho que não marcaria por conta do. Eu considero que o zagueiro estava em movimento natural. Ele não, apesar de estar com o braço aberto, mas não tinha como não estar ali também. Isso, inclusive, é o motivo pelo qual eu não marcaria. E aí eu vou explicar. O Luiz Roberto, inclusive, na transmissão, né, óbvio, tomado ali pela sensação do brasileiro, querendo que aquele pênalti fosse marcado, aí ele deu a visão dele do lance ali de que o Igor deu o drible que o Igor queria dar. Na minha opinião, o Igor tentou chapelar o adversário, que é a jogada mais simples ali, não conseguiu, deu um toque na bola que quase saiu uma meia-lua, só que esse toque ele não foi forte o suficiente para que a meia-lua fosse, de fato, numa distância para que ele chutasse depois. Então a bola ficou meio que viva entre os dois e os dois numa disputa de espaço. Tanto é que o Igor estava puxando a camisa do jogador peruano e o peruano estava puxando a camisa do jogador do Brasil também, o Igor. Estava um puxando o outro, ou seja, é uma briga por espaço, onde calhou da bola bater na mão do peruano que está com o braço aberto. Então, assim, na minha opinião, isso não é pênalti, tá? Então, eu sei que eu sou minoria, a galera que está ouvindo aí provavelmente vai achar pênalti, acho que a maioria, a grande maioria achou, mas eu, sinceramente, para marcar pênalti, para mim tem que ser algo realmente indiscutível. Porque um pênalti decide um jogo, e aí você, por vezes, decide uma partida com a interpretação do árbitro. E para mim, a partida precisa ser definida pelos jogadores em campo. Se acontecer algo realmente muito claro, aí beleza, marca-se o pênalti, mas em situações, para mim, de disputa de espaço, briga pela bola, sem a. Como é que eu posso dizer? Sem a intenção ali do jogador realmente de meter a mão na bola, porque para mim, volta a frisar, ele está disputando espaço, não está tentando de forma alguma meter a mão na bola. Eu acho que em situações como essa eu não marcaria. E se estivesse no VAR, mesmo, se bem que o que você está falando, né? O árbitro está falando que bateu no peito na mão, e aí o VAR está vendo claramente que não bateu no peito, então, ó, meu filho, vem aqui olhar, então, porque no peito não bateu. Aí tu decide se tu acha que é a mão. Que eu acho que foi o que aconteceu na verdade, né? O juiz viu uma coisa e a imagem diz outra. Não creio que o VAR marcou esse pé, mas ele falou, vai rever porque tem algo ali. O que o procedimento foi cumprido, na verdade, né? Então, isso é muito confuso também, porque assim, o procedimento é cumprido. De todo lance que for pênalti, todo lance passível de pênalti, né, é checado, correto? Correto.
Mas quem checa é o VAR, não é o árbitro. Sim. Até porque, senão, todo lance na área, o árbitro ia olhar no VAR, correto? Hum, Possivelmente. Então, o VAR, para o VAR chamar o árbitro, significa que ele considera que o árbitro errou. Sim, Ou seja, o juiz não deu pênalti, então se o VAR está chamando, é porque o VAR entende que o lance é para pênalti. sim. Só que a E aí, autoridade do para mim, não tem jogo. relação com o fato do juiz ter interpretado uma coisa e Só o. que a autoridade do jogo é o juiz de campo e não o VAR. O juiz tem a condição de inovar e falar, não, mantenho minha decisão e já era, e segue o jogo. Só que no caso ele foi lá e viu a imagem e mudou de ideia. E o lance do segundo pênalti. Aí eu tô contigo, né? É deixar o do campo. E ele marcou em campo. Então, eu acho que foi perfeito, tá? Marcou em campo e seguiu a decisão de campo. Eu acho que a decisão de campo é precisa ser mais respeitada. Exceto quando houver um erro muito grave, um erro daquele que, assim, vai passar no Jornal do Brasil, do Peru, da Argentina, entendeu? Eu acho que o VAR tem que intervir menos. Mas não só o VAR intervir menos, como o juiz de campo tem que parar de usar o VAR como muleta. Porque o que acontece? Talvez mais do que o VAR intervir. Com certeza. Inclusive, uma situação que a gente conversou aqui no Botafogo de São Paulo, sobre a arbitragem sul-americana, e mais uma vez se provou de que a cera compensa. O juiz também é ruim, né? Conversa, 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 permite o toque, a batida. Eu não sei se o juiz é ruim ou se ele está desinteressado pela partida. Porque parece que assim, está desinteressado. Porra, Para bater o pênalti, para marcar o pênalti, foram 5 minutos, o cara deu 3 de acréscimo. Fora exato. as outras coisas que acontecem no jogo. Era o que eu ia comentar agora. O acréscimo pelo tempo foi desproporcional ao tempo que ficou parado. Mas vai ser sempre assim, porque a arbitragem sul-americana é sempre dessa forma. Por isso que eu falei contigo, tá jogando Libertadores, se tu fizer um gol, meu amigo, a cera vai comer solta. Pô. Se tu fizer Vai. ou se tu tomar, porque vai compensar no final. O juiz não repõe, né? A arbitragem não repõe. E é o mal nosso, do sul-americano, né? Acho que não tem muito pra onde correr quanto a isso também. Eu tenho uma ideia pra mudar, mas aí vai mudar a regra e eu não sei o quanto o pessoal tá disposto a isso. E qual seria a ideia? Para o cronômetro. Para o cronômetro com a diminuição do tempo, né? Pelo amor de Deus, senão a Sim, gente vai sim, ficar sim. todo dia. Diminui para 30, 25, aí tem que fazer o cálculo. Mas assim, para o cronômetro. A bola saiu, a bola parou o jogo, para o cronômetro. Se o cara ficar 10 minutos fazendo cera, vai ficar 10 minutos o cronômetro parado. Aí ele não tem ganho. Assim, a cera vai continuar existindo, tá? Porque Vai, a cera ela vai ser ali na questão do esfriar o jogo. Vai passar a não ser mais em questão do tempo, né? O tempo não passar, mas tá tomando uma pressão, vai ter cera do mesmo jeito. mas a bola rolando não vai ser prejudicada com isso. O tempo de espetáculo, né? Porque Exato. tu compra um jogo de futebol, teoricamente, de dois tempos de 45 e tu assiste, às 45. vezes nem 45, às vezes nem É. isso. Então, se fizer. Assim, acredito que o pessoal vá arrumar a maneira de burlar. Como sempre arruma, né? Mas talvez seja o caminho para diminuir. Individualmente falando, o que tu achou dos jogadores em relação aos que saíram fortalecidos e aos que saíram, enfim, não vou nem dizer depreciados, talvez a palavra não seja essa, mas Sim. não saíram tão valorizados assim. Eu acho que sofre uma ameaça para a próxima convocação. Eu estou olhando aqui os relacionados, até para poder não esquecer de ninguém, porque, enfim, como o computador desligou aí, eu tenho que apelar aqui para o celular de mão. Cara, eu acho que a zaga passou ok, né? Não foi brilhante, mas também não comprometeu. O Wanderson, coitado, precisa testar mais, né? Porque no primeiro tempo ele ficou preso, no segundo ele passou a atacar mais, mas a bola não chegava nele, né? O Savinho normalmente cortava pra dentro e isolava o rapaz. O Abner fez 2 jogos seguros. Eu acho que o Bruno Guimarães colocou lá uma pulguinha na orelha do Dorival. O Gerson também. Eu acho que esses dois saem em alta. O Rafinha eu acho que sai em alta.
O, o André também vai precisar correr atrás, né, desse prejuízo aí. Eu tenho um ponto sobre o André. Qual? O André é um bom jogador. Só que o André, para você utilizá-lo em jogos em que o adversário vai ficar com a bunda lá atrás, ele não te acrescenta quase absolutamente nada. Então tu não vai conseguir mensurar a importância do André contra adversários como o Peru, como o Chile. Tu vai conseguir dimensionar a importância e o tamanho do jogador que é o André quando você enfrentar adversários que de fato vão te oferecer um risco numa saída de bola, vão te pressionar lá em cima, vão te atacar de uma maneira mais impetuosa. Então, assim, o André, por exemplo, no jogo, ele pode ficar uns 90 minutos em campo contra o Chile, contra o Peru. Você não vai perceber o André, porque ele é o cara que vai sair a bola e vai ficar tocando ali de lado. Ele não é um cara que vai te entregar ali um lance muito genial, algo fora da curva. Então, assim, tu não vai ter muita. Vai conseguir extrair muito, né, das características do André em partidas como esses dois jogos. O Bruno se sobressai, né? Com isso, né? Ele procura mais o jogo, né? A bola, ele sempre carimba a bola. Então, assim, eu acho que Termo perfeito, Rafa. Carimbar a bola, é exatamente isso. eu acho que ele sai bem fortalecido e a dupla com o Gerson funcionou, né? Apesar do Gerson segurar muito a bola, mas funcionou, né? Eu acho que o Igor Jesus também sai fortalecido dessa convocação. Só para poder tu acrescentar esse ponto, tu não acha que essa tua percepção de que a dupla de volantes funcionou tem muito da fragilidade dos dois adversários? Porque assim, elas funcionaram ofensivamente. Defensivamente, eu não sei se elas funcionaram. Porque Chile e Peru não ofereceram resistência. Não, não ofereceram, né? Mal atacaram, mas é o que a gente tem para avaliar. Não tem muito para onde correr. Porque se você for pensar, são adversários fracos, mas dominaram o meio de campo, ditaram o ritmo do jogo, né? Não deixaram o outro time crescer também. Eu não sei dizer até que ponto é só a fragilidade do adversário ou se é a competência da nossa dupla de não deixar o meio do campo dos caras crescerem também. Porque mesmo quando precisaram sair, os espaços aconteceram e tal, e mesmo assim o Brasil não sofreu pressão. É, no que tinha ali, o que eles propuseram a fazer, eles fizeram bem, né? Dentro do que a partida pedia ali, Exato, acho que é isso, né, análise? exato. Dentro das condições que a gente tinha, de quem a gente foi enfrentar, saíram grandão, né? Saíram grandão. Luiz Henrique, eu Quem acho, o Luiz Henrique, saiu muito bem em também. 5 minutos ele fez um gol e deu uma assistência, então assim, ele realmente saiu fortalecido. A gente já conversou outras vezes, né? Eu não sou muito fã do Luiz Henrique, mas realmente ele, sim, não sei nem se a gente pode dizer que ele foi o melhor da partida, porque o Rafinha fez 2 gols, né? Mas no pouco espaço de tempo que ele teve ali, ele realmente Ele que deu um mudou trabalho. basicamente a partida, né? Ele entrou e mudou o jogo. O Andrés entrou bem também. Entrou conseguindo fazer a bola andar mais rápido. Isso também deu uma contribuída para isso. Sim, o Matheus Pereira, né? Eu acho que precisava de ter mais tempo. Talvez entrasse no segundo tempo, algo do tipo, né? Não sei nem se começar do jogo, mas pelo menos no segundo tempo, para a gente ver um pouco mais dele. Até para mudar um pouco a característica do time, para ter, enfim, um meia de fato, né? Para particular o jogo ali. Uma situação que eu esperava mais e eu não tive, tá? Esse algo a mais, que é o Wanderson. E aí vou explicar. Fez uma partida ok, partida mediana. Mas contra o Peru, eu não espero que o meu lateral direito faça uma partida mediana. Não dá para o lateral brasileiro, assim, pô, a nossa história diz por si, né? Não dá para o lateral se limitar a tocar a bola para o lado, pô. A fazer um jogo seguro defensivamente, chegar ali no meio-campo e toma, Gerson. Toma, Bruno. Toma, Matheus. Toma, Andréas. E ficar ali, pô. Foram poucas as vezes que o Wanderson utilizou ali. Ele começou a fazer mais com o Luiz Henrique. Porque com o Savinho estava fazendo. Tudo bem que o Savinho, às vezes, leva a bola muito para o canto, né, para a linha de fundo, e às vezes não. Essa falta de cadenciar um pouco o ritmo para dar tempo do lateral passar faz com que o lateral não vá.
que como ele está sempre disparado, a lateral às vezes não acompanha. O Luiz Henrique, como ele prende mais a bola, ele possibilita essa ultrapassagem por trás. Mas muito pouco, pô. Tu tá jogando contra o Peru, não é que tu tá jogando contra uma seleção que vai botar um ponta esquerdo lá nas tuas costas para ficar tomando bola nas costas pra você se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar contigo é o Peru, pô. E não você de tomar bola nas costas. Porque numa dessa, num jogo desse, tu dá uma assistência, faz um cruzamento, tu ganha a tua vaga, pô. Exato. A nossa reclamação com o Danilo é justamente o fato do Danilo se limitar, na verdade, não é nem ser limitado, é se limitar a fazer o trivial. O Danilo te entrega coisas de um zagueiro, pô. Desarma, Hoje ele toca. atua como Desarma, zagueiro. toca. Hoje o Danilo, ele é um zagueiro na e reserva, de passagem. Há muito tempo o Danilo já é um zagueiro. Ele é um zagueiro. Então, assim, pelo menos a minha reclamação com o Danilo era: eu preciso de um lateral. Não de um zagueiro. O zagueiro já tem 4, pô. Entendeu? Ou que convoque o Danilo como zagueiro, para Como você ter ali um Exato. jogador-chave, né? Que joga, se tu precisar, ele joga na lateral, joga de zagueiro. Exato. Convoca como zagueiro. Mas ele é um zagueiro. Sabe? A gente precisa de lateral. O Wanderson talvez seja um cara que mereça mais esse espaço. Ele tem boas atuações lá fora. Mas ficou preso, né? Não sei se é insegurança, né? Não sei se é a estreia dele, eu não me recordo de outra partida. Eu não sei se é instrução do Não, acho que técnico. ele já jogou. Ele já jogou sim, mas não com o Dorival, acho que ele já jogou antes. Mas eu me recordo do Wanderson em convocações anteriores. Enfim, eu não sei se é insegurança da oportunidade, eu não sei se é a instrução do Dorival, né? Mas ele basicamente fez o que o Danilo fazia, então. Só trocou o nome, a função continua a mesma. Então, você acabou de resumir numa frase exatamente aquilo que eu falei, assim, em 2 minutos. Ele fez o que o Danilo vinha fazendo. Ou seja, Nada, nada. nada. Infelizmente nada. Nada. É um jogo que tu acordar amanhã e te perguntar qual foi a escalação do Brasil. Tu vai esquecer até quem era o lateral direito. É, Porque não tem uma jogada que te deu um selo ali de, por exemplo, pô, jogadas que o Daniel Alves fazia, que o Cafu fazia, que o Maicon, lembra do Maicon Forte? De ultrapassagem, de chute no gol. sim. Jogada, o Maicon vinha arrastando pelo meio. Jogadas características. O jogador precisa ter uma característica forte. Precisa ter uma presença ali. O Wanderson fez exatamente o que o Danilo faz. Pegava a Ah, bola, tocava pro lado, nada. Não acrescentou absolutamente nada. então, é aí que fica a dúvida, se isso é insegurança ou se é instrução. Porque se for instrução é pior ainda, né, a nossa situação. Porque só vai atacar do lado esquerdo e o time fica previsível. E isso é culpa do Dorival. Às vezes eu acho, cara, que se o time jogasse mais bagunçado, ia fluir melhor. Assim, vamos ter uma organização defensiva na hora de defender, mas na hora de atacar, vamos passar um pouco mais o time, vamos jogar o jogo como se a gente realmente precisasse ganhar o tempo inteiro. Vamos jogar como se tivesse 30 minutos do segundo tempo, tivesse 0-0, a gente está em casa e precisa ganhar. Desde o começo do jogo. Bota os laterais mais avançados, abre os 2 zagueiros, deixa o goleiro fazer ali a saída de bola. O goleiro foi muito bem, pô. Faz isso com muita tranquilidade. Apesar de hoje ele ter errado no final do jogo ali uns 3, 4 passos seguidos. Desculpa. O Ederson tem essa qualidade. Então por que não explorar a qualidade do Ederson? Para você ter um goleiro no gol que não utiliza uma das principais características que ele tem, melhor deixar o Alisson. Aqui também é bom com os pés, na verdade, né? O É, Alisson mas não é ele mau não é tão goleiro. bom quanto o Ederson, né? Ele não tem a mesma naturalidade que o Ederson tem. Eu acho o mesmo nível os dois. Honestamente, eu acho o mesmo nível. A questão com o Alisson é que ele já tá meio cansado, né? Porque ele é titular há muito tempo. Mas eu acho que um não deve nada pro outro, não. Mas precisa usar mais. E a favor nosso, né? Não só para ele dar bicão, dar chutão. Ou tocar pro zagueiro que já tá do lado dele. Precisa utilizar a característica de lançamento, né? Você atrair o adversário para você fazer alguma jogada em cima disso. E essa ausência de variação de jogada dificulta o jogo do Brasil, porque torna o jogo previsível. Quando você fica previsível, a marcação ela está sempre duplicada em você, ou então muito faltosa, porque o jogo vai ficar sempre no embate físico.
E falta essa variação, falta o chamar o adversário. Parece que o Brasil o tempo inteiro quer assim, atacar de qualquer maneira. E não é atacar de qualquer maneira. O que eu falei anteriormente não é para ser traduzido em atacar de qualquer maneira. Porque, por exemplo, você botar 4 atacantes, não necessariamente você vai ser ofensivo. Você Sim. apenas vai ter 4 pessoas no ataque. Se a bola não chegar lá, esses jogadores são inúteis. Tu pode ter 3 volantes e conseguir produzir mais ofensivamente. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é ímpeto ofensivo. É você se posicionar de uma forma que te permita ter uma variação de jogo e ter lances para você fazer a variação de ultrapassagem de lateral, de corte para dentro, chute para o gol, de um chute de média e longa distância, de uma tabela. O Brasil não faz quase nada. O Brasil depende sempre de uma jogada individual, seja do Savinho, ou do Luiz Henrique quando entra, ou do Rodrigo que carrega a bola o tempo inteiro. Não tem uma tabela. Acho que o único lance que eu lembro, sinceramente, do Brasil que foi bem construído, tirando os lances dos gols, foi um lance que quase o Igor Jesus fez o gol. Que o Gerson fez ali quase com assistência abrindo as pernas. Sim. Acho que foi o único lance que eu me lembro, assim, que ficou na minha mente de, porra, isso é o que eu quero ver no Brasil. É, não tem, eu acho que não tem entrosamento suficiente para isso também. E acho que falta um pouco de, sei lá, do improviso, que sempre foi característico do nosso jogador também, né? Com a ascensão do futebol europeu, a turma quer copiar muito a obediência tática, né? A questão física do jogo e acaba que essa parte do improviso, né? O lúdico em si do jogo fica em segundo ou terceiro plano e faz com que a gente perca, né, a nossa principal característica. Eu acho que tem que ser uma mescla. Eu acho que não dá para Concordo. você ser completamente desobediente taticamente, porque isso vai te causar prejuízos, mas também não dá para você ser totalmente tático na partida, cintura dura, toque para o lado, porque, enfim, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. Inclusive, falando de lateral direito, eu queria muito ver o Ian Couto mais vezes. Ele acabou, não sei se, enfim, se isso é um mito ou se de fato isso aconteceu. O pessoal falou que ele parou de ser convocado por causa do cabelo rosa, que ele pintou o cabelo de rosa. Eu não sei se isso é uma verdade, isso virou uma lenda aí que foi repetida várias vezes. Mas eu acho o Ian um jogador que tenta o diferente. Um jogador mais leve, um jogador que me lembra um pouco a forma do Cicinho, que eu até comentei contigo, né, de jogar. Um jogador que vai para o ataque, faz uma tabela, vai por dentro. Eu acho muito mais agradável, muito mais compatível com o jogo que eu espero para a seleção brasileira do que um lateral que, enfim, se limita ali a A fazer tocar o para o lado. básico, a fazer sim. Hoje a gente tem laterais que jogam como a Itália jogava. Aquela famosa linha de 4 atrás, o lateral vira quase um zagueiro, não se preocupa muito ofensivamente. Assim, esse jogo dificulta ofensivamente, dá uma consistência defensiva, mas dificulta muito o jogo ofensivo. Porque para o ponta é essencial ter a parceria do lateral e do pivô. O meia Se o também ajuda lateral não bastante. passar, ele não vai conseguir puxar para o meio. Porque toda vez que ele tiver com a bola e não tiver ninguém passando, o cara já sabe que ele vai para o meio. Então, o fato do lateral passar com frequência cria no adversário, ali no marcador, a dúvida. Pô, marca o corredor ou marca o meio? Pô, vou marcar o meio, não preciso, vou estar aqui, o corredor não tem ninguém. Tu cria uma preocupação ali no marcador. Se tu não tem essa ultrapassagem, tu não tem essa volumetria, né, ofensiva, infelizmente, fica fácil marcar o Savinho, ele vai perder mais bolas do que ganha, vai ficar mais fácil também marcar o Luiz Henrique. Precisa de variação. A gente não tem variação. Essa é basicamente a reclamação de sempre, né? Da seleção. A gente joga sempre do mesmo jeito, substitui sempre os mesmos jogadores, sempre pelas mesmas características e ficamos estagnados. 6 por meia dúzia, né? Positivo, 6 por meia dúzia. E geralmente quem troca o 6 por meia dúzia é o time inferior ao adversário, que não quer arriscar muito, então se limita ali o que, pô, vamos fazer o que a gente treinou e vamos ver se dá certo. O Brasil não pode ser assim, cara. Eu, sinceramente, eu, eu fico mais puto quando eu vejo um Brasil engessado, ganhando de 1-0 do Peru, do que se eu visse, de repente, o Brasil jogando de uma forma totalmente diferente, totalmente ofensiva, com o nosso DNA e perder esse jogo. Porque Porque pelo menos tenta na alguma minha coisa. isso, e na minha cabeça ia ter uma projeção de melhora futura.
À medida que eu vejo o jogo contra o Chile, vejo o jogo contra o Peru, eu percebo assim uma melhora inexpressiva. Isso não me dá nenhum ânimo para jogos futuros. O que me deixa assim. Eu não sei se é animado é a palavra. Talvez esperançoso é o resultado ele traz a confiança. Talvez com a confiança volte esse tipo de coisa. Que aí o jogador se sente mais confortável, né? Para arriscar alguma coisa. Porque você imagina se o cara tenta o diferente e a gente perde. Da situação que a gente tá, imagina a bosta que não vai virar. Né? E de repente é o erro dele que faz com que ele perca ou não essa vaga que ele tem, essa chance que ele tá tendo agora. É uma forma de olhar, mas a gente sempre acha que o jogador está na seleção, ele estar ali justamente, está ali, na verdade, né? Justamente porque ele é diferente. Então a gente sempre espera que ele faça algo diferente do que outros fariam. Então quando eu vejo um jogador como, por exemplo, volto a frisar, tá? O Wanderson não fez uma má partida, pelo amor de Deus. Mas quando eu vejo o Wanderson na lateral direita do Brasil, eu penso, pô, para fazer isso que o Wanderson faz, o Rafinha do São Paulo também faz. Sim, A saída de bola, tocar a bola pro lado. O muitos outros. Vitinho do Botafogo faz, o Samuel Xavier do Fluminense faz, vários vão fazer. Então, assim, não existe para mim o cara fazer o básico. Ele tem que demonstrar o diferencial que o levou a chegar ali. Mas aí é complicado, porque o diferencial às vezes pode prejudicar ele. Né? E a gente não sabe até que ponto, como o pessoal é acostumado com a rigidez do europeu, se o técnico fala, ó, você tem que ficar nesse quadrado aqui, sabe, o cara não tá habituado a desobedecer. Um outro detalhe, a gente precisa de ponta direita, tá? Porque eu não sou um crítico do Rodrigo, mas, assim, eu gosto tanto do Rodrigo que eu sempre encaixaria o Rodrigo em qualquer lugar do campo, porque eu realmente gosto do futebol dele. Mas o Rodrigo, pelo Brasil, não joga absolutamente nada. Tropeça na bola, perde mais bolas do que ganha. Assim, é inacreditável o que o Rodrigo apresenta na seleção. Talvez ele só não consiga ter uma discrepância técnica pior do que o Vinícius Júnior. Consegue ser ainda pior do que ele na seleção. E assim, simplesmente não aparece. Tu vê o Rodrigo da seleção e tu vê o Rodrigo do Real Madrid, são jogadores completamente diferentes. Talvez por conta dessa liberdade que é dada, eu não sei o que acontece. Acho que só o próprio Rodrigo poderia explicar. É o peso da camisa, né? Acho que é diferente também. O peso que eu digo Pô, assim, eu o peso de sinceramente não usar sei porque ele 10. tá. Ah, pode ser, porque achei que você tá se referindo ao time, porque assim, tu tá jogando na maior seleção do mundo e tu joga no No maior maior time do clube do mundo mundo. também. Então, Não, eu digo pela responsabilidade, né, de substituir o Neymar com a 10. Eu não sei se o quanto psicologicamente isso afeta o cara. substituir o insubstituível é foda. É muito complicado. Fiquem com essa frase aí. Né? E bom, é torcer pra ele, tem as notícias aí que ele tá voltando, tá treinando, né? Torcer pra ele voltar bem, porque a gente tá precisando muito dele. E tomara que a gente entenda que jogar para o Neymar não é algo ruim. Eu fiquei anos ouvindo que o Brasil não pode jogar para o Neymar, o time tem que ser coletivo. Porra nenhuma, a Argentina acabou de ganhar uma Copa do Mundo jogando para o seu melhor jogador. Porque é o melhor jogador que vai te dar a Copa do Mundo, é ele que vai decidir o jogo para você. Não é o Wanderson, não é o Gerson, não é o Bruno Guimarães, é o Neymar, pô. E não é nem o Vinícius É o, Júnior. isso, é o cara, é o Neymar que vai pegar a bola, vai driblar dois, três, vai fazer uma tabela igual ele fez com a Croácia e vai ganhar o jogo para você, pô. Tem que jogar pro cara, felizmente. Eu acho que, bom, eu espero, na verdade, que esse ano sem ele tenha servido para as pessoas refletirem, né, se realmente precisa do cara ou não. Porque pra mim é papo de maluco, o cara que fala que não precisa dele. Mas eu acho que isso melhorou, tá? Eu acho que Espero, de essa, verdade. eu acho que essa percepção popular de que a gente não precisa do Neymar, acho que com as apresentações que o Brasil teve, eu acho que isso mudou. Eu espero de verdade, porque sempre foi uma briga muito ferrenha, né, contra os críticos do cara.
E não que ele seja um jogador perfeito, mas assim, acho que tecnicamente, historicamente também, o Brasil sempre teve pelo menos uma dupla, né? Pra dividir a responsabilidade. E a gente tem uma dupla de um homem só. Eu tava vendo uma estatística que eu acho surreal, né? Que o Neymar, ele é o maior goleador da seleção, né? E o cara que mais deu assistência pra ele na seleção foi o Oscar, Que já não joga há um tempão. 2015. Desde 2015 É, eles não tudo bem que o jogavam. Neymar também se machuca bastante, né? Isso colabora para que os parceiros dele ali também não tenham muita convivência com ele. Ah, não, o que é isso, pô? O cara é o maior artilheiro. A bola não bate nele, por sorte, entra no gol, Não, entendeu? não, não. Eu digo em relação a parceiros Ah, de, não de, acho, de, não de acho. seleção. Não sei se é só lesão, não. Acho que tecnicamente ninguém tá ali no mesmo nível dele. Sabe, se você pegar o histórico, desde sempre, na verdade, sempre teve pelo menos uma dupla. Pra citar aí, sei lá, de um passado recente, era, sei lá, Ronaldo e Rivaldo, Bebeto e Romário, né, Zico e Sócrates. E agora é Neymar e. Neymar e Júnior, no caso. É, É o nome e sobrenome. Deixa eu te falar, tá aparecendo aqui para mim, enfim, o pessoal vai ter que ouvir isso aí, que a chamada termina em 1 minuto, eu não sei porquê, como se fosse uma contagem pô, regressiva. Tu sabe por louco. quê? Não sei não. Termina em 1 minuto? Não sei Pois não. é, tipo uma contagem regressiva, como se eu só tivesse 1 minuto para ouvir tua voz e tu ouvir a minha. Lascou. Aqui não aparece nada pra mim. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então o É, pessoal vai ter que ouvir aí 30 segundos para saber se vai cair ou não. Tá bem tá um lembrete aqui grande, ó. O chamado está quase terminando. não sei. Bom, enfim, daqui a pouco a gente descobre. Ó, a gente vai descobrir agora, em 5 segundos. Então vamos Porque ver. tá correndo um timer aqui, ó. Quem sabe, ao vivo é foda, tá vendo? Ao vivo, quase ao vivo, né? Vamos ver. Ó, gravando, vocês vão perceber aí mais um pequeno corte aí, porque, enfim, acho que hoje é o dia que a gente está enfrentando problemas técnicos aí. O Google limitou aí a nossa. A, na verdade, o Google Meet, né? Limitou a minha participação porque eu não estava com a conta do Google logado, enfim, não sabia dessa, vivendo e aprendendo. Mas para concluir o raciocínio sobre o Neymar, assim como o Rafa, né? Sou um grande defensor, espero que ele volte o mais breve possível, para que a gente consiga ter como é que eu posso dizer, um lapso de genialidade, que infelizmente a gente não tem no time atual, a gente não tem nenhum jogador. Eu estava até, inclusive, no grupo da torcida hoje discutindo sobre isso, é quase que unânime que a bola de ouro hoje está sendo disputada por Vinícius Júnior e Bellingham, dois jogadores que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que eles não ficariam nem no top 10, quiçá nem no top 20. Isso acho que é papo pra outro vídeo, viu, cara? Então, mas aí entra o quanto o Neymar faz falta pra gente. É que assim, eu acho que o Neymar só vai ter o reconhecimento que ele merece quando ele parar. Vai ser quando ele É igual parar. quando alguém morre, né? Tu só valoriza depois que Exato, morre. exato. Porque se você pegar principalmente ali 15, 17, 18 ali, que ele teve bola para ser melhor do mundo, ele só não ganhou porque a concorrência era desleal. Porque se você pegar dos próprios brasileiros mesmo, que foram o melhor do mundo, os números deles são, tipo, muito melhores. Muito melhores. Sei lá, mais que o Modric, por exemplo, ele merecia 2018, só pra citar um. Eu acho que a bola de ouro desse ano vai ser pior do que a do Modric. Ah, eu não acho, não sei não. Porque, bem ou mal, os caras jogaram bola, né? O Bellingham metade da temporada e o Vinícius decidiu o que tinha pra decidir. A do Modric não tem explicação, velho. Então, mas assim, decidir por decidir, eu não sei. Tipo assim, isso. É porque assim, o conceito para mim de melhor do mundo, na minha cabeça, é claro, tá? Não estou dizendo como funciona o prêmio em si, porque eu não tenho essa noção, tá? Mas o conceito formado na minha cabeça do significado de melhor do mundo significa jogar como o melhor do mundo. E para mim o Vinícius Júnior Bellingham não passa nem perto disso. E Eu não quem... paro, Mas quem eu não foi? paro para assistir um jogo do Vinícius Júnior, eu não paro para assistir um jogo do Bellingham, entendeu? Mas quem foi o melhor do mundo pra você, então?
Não, não. Eu não estou dizendo que a disputa é injusta. A disputa é essa. Mas a minha questão é: olha a disputa atual. É entre dois jogadores que não tem o lúdico. Assim, não tem a genialidade, sabe? O Vinícius Júnior é um bom jogador, o Bellingham é um bom jogador. Eu entendo que o futebol agora voltou para sua normalidade. A gente passou 10 anos normalizando o Sem o gênio, né? absurdo. É, Não, não é sem o gênero, passou normalizando o absurdo, pô. Não é normal os tem caras razão. terminarem um campeonato de 38 rodadas com 40, 42 gols 10 anos seguidos, pô. Isso não é normal, não tem como ser normal. Então, assim, a gente tava vendo algo surreal e agora voltou ao normal. E aí a gente começa a achar que agora é o anormal, né? É, Pode ser. é, Pode ser. Excelente ponto, tá? Me deixou refletindo aqui. Tu tá razão. Tu tá sabe, razão. A gente se acostumou com o anormal e transformou o anormal a gente na normalidade. normalizou o absurdo, pô. Porra, o Messi fez 92 gols num ano. Sabe qual a probabilidade disso acontecer de novo? Tem ano do Botafogo aí que, somado todos os gols, não dá isso, tá? Pois é, o cara fez num ano, só ele, num ano. Então, assim, a gente aprendeu a normalizar o absurdo, pô. O cara ganhar 4 bolas de ouro, porra, não é normal. Ficar dois caras disputando ali, talvez até a gente já tenha visto algo, mas 10 anos seguidos, porra, não é normal. Sabe, num ano o cara faz 40 gols, no outro é o outro que faz 40 gols. Tipo, porra, Quer um ponto sobre o Vinícius Júnior? sim. A gente tem o quê? Uma hora de programa aí, talvez, um pouco mais. Em nenhum momento sobre a nossa conversa do faltou isso, faltou aquilo, em nenhum momento a gente citou o Vinícius Júnior. Eu nem É, lembrei. é que na seleção ele nunca fez a diferença, né? Na seleção, Para não dizer que eu citei, tá? Quando eu citei a dificuldade do Rodrigo de Uhum, performar na seleção como ele performa no Real Madrid, eu citei o Vinícius, mas negativamente. sim, Que era para dizer que que ele a tem mais discrepância dificuldade técnica ainda. é isso. Mas assim, é porque na seleção também ele não desempenha, né? Acho que quase nenhum, na verdade, traz o futebol do clube para Como a que a gente conversou seleção. sobre o Alisson. Quase Exato. nenhum performa na seleção Quase, que quase performa. nenhum. Mas sei lá, a gente tava falando do melhor do mundo, eu só acho Talvez o que Neymar faça isso, tá? Às vezes tem vários momentos que o Neymar não estava tão bem no clube, estava eu ali diria que era o contrário. jogando, mas na seleção ele. Eu diria que o Neymar é o contrário, né? Ele joga mais na seleção do que no clube. Eu acho que ele tem mais vontade na seleção do que no clube. É porque assim, é difícil tu visualizar o Neymar nesse sentido, porque tem muito da genialidade ali nos lances. Então, por exemplo, eu acho o Luiz Henrique sem vontade, a gente conversa sobre isso. Uhum. Só que tem um toque, às vezes, ali, um lapso de um drible genial, de uma parada diferente. Tu fala, porra, esse cara tá jogando muito. Mas boa parte do tempo ele vai ficar disperso. E daqui a pouco ele vai ter um lance de novo. Então, assim, o Neymar ele convive com esses lances esporádicos de alguns jogadores com mais frequência dentro do jogo. Então, por vezes, isso pode fazer com que mascare um pouco ali uma falta de vontade e tudo mais. Então, pô, cara, saudades do Ney. Espero que volte o mais breve possível. E volte bem, por sinal, porque essa lesão é muito séria, né? Eu particularmente, assim, não tenho expectativas, tá? Nem positivas nem negativas com a volta, mas eu acho que com o talento que ele tem, isso vai ser superado. Tomara, ele faz muita falta. A independência eu acho que não é necessariamente ruim. Na verdade, não é ruim. É o que todo mundo falava. Para mim, isso não é ruim. Isso é bom porque você tem alguém para depender. É foda tu depender de alguém que não vai te entregar, pô. Não, e tem alguém acima da média pra defender, né? Porque depender de Isso. bagre também é foda. Exato. Exato. E Não, tem. mesmo que você tenha dependência, não faz sentido o teu time jogar para alguém que não vai decidir o jogo para você, pô. É, Daqui a 20 anos, ninguém vai lembrar como a Argentina jogava. Sabe o que vão lembrar? Que a Argentina ganhou, pô. o Messi foi campeão. E o Messi foi campeão. É isso aí. Essa vai ser a recordação. Tem algo mais a acrescentar? Somente, Rafa. Acho que a gente conversou, inclusive, vamos fazer um episódio curto, mas a sua seleção brasileira sempre vai embora, né? Vai embora, né? Então,
Sempre um prazer estar na sua companhia aí. De igual forma, Rafa. Vamos caminhando aí nessa batalha. A minha namorada sempre fala, né? Agora que eu lembrei, que a gente devia divulgar mais no começo, né? Essa questão de pedir like, inscrição, o Diabo 4, E né? esquecemos de novo. A gente nunca lembra, né? Então, se Fala pra vocês, ela que o Elite pediu desculpa porque realmente esqueci. então, se vocês chegaram até aqui, velho, dá essa moral aí pra nós, né? Se inscreve no canal, dê um like, certo? Comente o conteúdo aí, se achou bom, se achou uma bosta, mas só reaja. E mais uma vez, tá? Pedir desculpas aí, galera, enfim, pelas questões técnicas aí. Hoje realmente não consegui prover uma qualidade aí que a gente tem tentado prover, né? Para que vocês consigam assistir. Tive esse problema aí do notebook que eu me referi anteriormente. Então, se tu não viu antes, volte para ver, porque se tu pulou para o final, tu não vai entender. Então, não consegui botar aqui a imagem do notebook, ficou na vertical. Tivemos problema aqui de conexão também com o Google Meet, enfim. A gente pede desculpas aí pelos erros, mas, como eu sempre falo nos episódios anteriores, nosso objetivo é sempre melhorar, a gente está tentando manter uma regularidade de episódios, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, para a gente entregar e também fornecer, né, a quem gosta do nosso trabalho, quem nos incentiva a continuar a também assistir, dar nossas opiniões. Tu citou aí a tua namorada, né, que está sempre ajudando no feedback, minha Uhum. esposa também está sempre comentando, inclusive ela vai ser a nossa TikToker aí para poder nos ajudar nos cortes. Então é isso. Agradecer a todos aí mais uma vez que assistiram. Vamos disponibilizar lá no Spotify. Acho que isso, inclusive, vai facilitar aí, porque como a questão visual não ficou tão agradável dessa vez, Sim, no sim. Spotify a gente não vai ter tanto esse problema, né? Uma vez que é uma questão apenas auditiva Visual. mesmo. Isso. O problema é visual, né? Não auditivo, Exato. né? Então, Valeu? tamo junto. Abraço a todos aí, Rafa. Obrigado mais Valeu. uma vez. Tamo junto. Falou.